Olá, boa tarde. Com o apoio do Instituto Crescer, estamos começando mais um programa Tribuna na TV nesse sábado e hoje com um assunto que eu tenho certeza vai prender muita atenção de vocês, como já prendeu a minha no bate-papo aqui. Porque da minha geração, eu acredito que não tem nenhum garoto, né, que não tenha brincado de polícia e ladrão, de detetive. E esse é o nosso assunto hoje, essa perspicácia, né? O que é um detetive? O que faz um detetive particular? Isso é uma profissão que existe, é regulamentado, não é? Como é que a gente faz para ser detetive, para se tornar? Né? E para tratar desse assunto, eu tenho hoje aqui a presença do detetive Ferreira. Detetive Ferreira, seja muito bem-vindo à Tribuna da TV. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui bastante envolvente com o nosso telespectador hoje. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Edilson. E tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem legal aí, que o pessoal vai gostar. Tá certo. Não, Ferreira, uma coisa. Não é muito comum, pelo menos para mim, né, conhecer um detetive, saber que alguém é um detetive particular, pelo menos não no Brasil. Né, que a gente vê detetive é uma questão da investigação criminal, geralmente, e tal, né? E como é que tu chegou a exercer essa profissão? Como é que aconteceu isso na tua vida? Legal, Edilson. A tua pergunta ela me trouxe duas reflexões. Primeiro, eu tive o primeiro contato com a investigação. Há muitos anos atrás, eu trabalhei dentro da penitenciária, na Cayanduba, aqui. Uhum. E ali eu tive contato com algumas investigações, enfim, eu vi como é que funcionava isso. E a partir dali, eu sempre fui muito empreendedor, fui buscando informação, aprendendo sobre o assunto e acabei por me tornar um detetive. Tá? Uhum. A questão do cenário no Brasil, nós temos ainda um mercado muito grande para explorar, porque nós não temos essa cultura da investigação no Brasil. Nós temos outros países aí, mundo afora, que isso é cultural. Antes de entrar com um processo judicial, as pessoas investigam. Antes de se relacionar com alguém, talvez não no começo, mas você vai, vou seguir algo mais firme, um relacionamento, enfim, as pessoas investigam para entender com quem eu estou me relacionando. Uhum. Então, acho que a gente ainda tem um mar muito grande aí de opções para frente aí, a nível de Brasil, né? Certo. Existe algum. Eu quero ser detetive particular. Existe algum curso, alguma faculdade? Quais são os critérios que eu tenho que adotar para me tornar um detetive? Não existe hoje uma barreira para entrar na profissão. Se uma pessoa hoje ela quiser começar a trabalhar, virar detetive, ela virou, acabou. Mas existem diversos cursos, Brasil afora, cursos livres, cursos técnicos e também faculdades, né? Hoje em dia tem várias faculdades. Já tem faculdade de Sim, investigação? tem faculdade como detetive particular, tem faculdade como investigação forense. Então tem uma série de opções aí nessa área. Essa virada de chave, ela veio ali em 2017, quando foi aprovada uma lei. 9 anos, quer dizer, recente. É bem recente. Então, foi aprovada a lei 13.432. É a lei que regulamentou o trabalho de investigação no Brasil. Então, essa lei eu acho que ela pode melhorar muito, mas foi a partir dali que virou a chave. Quando surgiu essa legislação, aí as faculdades olharam para isso e começaram a criar cursos. Algumas pessoas criaram cursos técnicos, enfim, e acabou trazendo um monte de detetives novos aí para o mercado. Né? Você é detetive particular. Exatamente. Né? Não está ligado a nenhuma polícia, não está ligado a nenhuma associação. Existe uma associação que congrega os detetives, não, que fiscaliza a atuação do detetive? Existem várias associações, mas elas são de associação livre. Você entra se você quiser. Não existe um órgão que faça um filtro para você. Não existe um sindicato patronal, um sindicato... Não existe. Tipo o AB, por exemplo, que congrega os advogados? Nós até... É uma das reivindicações que eu faço, por exemplo. Eu faço parte de um grupo de detetives que a gente criou um projeto de lei sugerindo que a Polícia Federal passe a fiscalizar quem pode ser detetive ou não. A Polícia Federal vai dizer se você é habilitado ou não. Mas esse projeto ainda está em discussão. Existe uma associação, por exemplo, um pessoal de São Paulo criou a ODB, que seria a Ordem dos Detetives do Brasil. Mas eu entro lá se eu quiser e posso atuar sem habilitação deles. Eles também não existe um critério de... Qual é o critério? Ou seja, porque
desse jeito, então, mesmo que eu seja um criminoso, eu posso me apresentar como detetive? Segundo a lei, não. Se você não tiver ficha limpa, você não pode ser detetive. Ah, Mas tem que não, ter ficha limpa. mas não existe uma fiscalização sobre isso. Então, dois pesos e duas medidas. Uhum. Então, Ou seja, existe uma lei que trata desse assunto, mas ela não criou não tem uma regras, fiscalização, um mecanismo para isso, né? mecanismos. Aham, Então, tem. essa lei ela pode melhorar muito ainda, né? Uhum. Ah, e me diz uma coisa. Quando a gente fala hoje em. Hoje não, quando se fala em investigação, coisa, a gente tem aquela questão, claro, da polícia que faz investigação, Sim. né? Ah, e como é que é o mercado? Quando, eu acredito que já está quanto tempo como detetive atuando? Já fazem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Na E de verdade, 10 anos para cá, o que é que mudou? Mudou muito o mercado? Não? O pessoal Sim. hoje aceita mais porque geralmente vai fazer uma ficha e pergunta profissão. Eu boto jornalista, que é a minha profissão. Aí eu boto a detetive e deve chamar a atenção. Pessoal, detetive, o senhor é da polícia? eu, na verdade, quando eu vou me apresento como empresário. Porque, acima de tudo, a minha atuação se baseia em cima de um CNPJ, de uma empresa. Né? Certo. Uhum. Mas, realmente, aquilo que a gente falou antes, o detetive ainda não é uma cultura muito grande no Brasil. As pessoas ainda têm muita curiosidade em cima disso, Uhum. o que é normal. Você vê que no nosso bate-papo aqui, em poucos minutos, você me falou 2 vezes em polícia. Sim. Então as pessoas confundem isso. Uhum. Às vezes tem cliente que entra em contato comigo e pergunta, tá, mas você é policial? Você já foi policial? Enfim. Uhum. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Uhum. Um policial, ele é funcionário público, concursado, e ele vai ser acionado para investigar algum tipo de crime, alguma demanda através de um boletim de ocorrência, um delegado vai determinar uma investigação, enfim. O detetive particular, ele vai trabalhar em cima de interesses particulares, Uhum. seja de pessoa física ou jurídica. Então, aí existe um leque muito grande, né? Eu posso investigar na seara de relacionamentos, empresarial, enfim, questões judiciais, enfim, aí o céu é o limite, né? Tá Depende certo. do interesse da pessoa, né? Uhum. Você falou aqui uma área que é a investigação empresarial, né? Ah, ah, quando o empresário te procura, qual costuma ser o sinal que ele ignorou antes de agir? Olha, tem Para bastante. que ele te procura, um empresário? Pô, precisa de um detetive. Por que ele vai procurar um detetive? A grande maioria dos empresários, eles nos procuram quando já está doendo, que ele já tem uma dor, já tem um problema. Né? Aí a gente vai investigar, por exemplo, será que o meu sócio está me roubando? Aí a gente vai ver, o sócio está comprando bens por fora, ele está vendendo um produto que era para ser vendido na empresa, ele vende por fora, ele está desviando um valor, uma mercadoria, Uhum. alguma coisa nesse sentido. Se ele tivesse investigado antes, Isso não tem, não. doía menos. Porque a Uhum. gente ia ver que aquele cara já tinha um histórico disso, né? Uhum. Outra coisa que acontece muito é o empresário me procurar porque ele está com problema com o funcionário dele. Ele tem um problema sério com o funcionário. Uhum. Essa semana saiu no jornal, saiu nos noticiários aí Brasil afora, o caso de um cidadão que ele apresentou 60 atestados no ano para a empresa. Aí foi ver, somando os tempos de afastamento dele, ele ficou quase meio ano sem trabalhar. Uhum. O empresário não precisa ser refém disso. Quando ele sente que tem algo errado, se ele me procura, por exemplo, a gente vai lá e observa o que está acontecendo e levanta provas, por exemplo, para ele mandar esse funcionário embora por justa causa. Tem Uhum. muito funcionário que pega atestado num dia para ficar 3, 4 dias afastado e vai trabalhar no local. Entende? Então, Uhum. é fraude, está fraudando. Tem pessoas que pedem afastamento para o INSS, dizendo que ficaram inválidas ou coisa parecida, entram com um processo contra a empresa ainda, e quando você vai ver lá, de perto, está trabalhando. Entendeu? Uhum. Então, tem muitos casos que a gente passa assim, tá? Muitos. E qual é o mais comum tipo de fraude empresarial? É essa questão do desvio de produtos ou de recursos? Sim, eu acho que os grandes problemas, a grande maioria envolve sociedades e funcionários. Uhum. Acho que esses são os carros-chefes, né? Uhum. Eu tive um caso recentemente de um rapaz que ele sofreu um acidente e ele perdeu alguns dedos da mão no acidente. Uhum. Aí ele entrou com um processo, pediu uma indenização para a empresa, enfim, e eu acho sinceramente que ele iria ganhar alguma coisa, né?
ali, porque realmente é uma lesão que vai ficar para o resto da vida. Sim. Tá? Só que ele criou toda uma narrativa no processo, dizendo que ele não podia fazer mais nada, que ele estava morrendo de fome, que ele estava cheio. Então ele criou um monte de mentiras ali. Uhum. Aí o empresário me chamou e disse: "Eu quero ver se isso é verdade." Se Aí ele a gente, realmente está inválido. aí a gente foi ver o que que ele fez. Esse funcionário ele comprou um carro em nome da esposa e foi trabalhar no Uber. Uhum. Então ele estava trabalhando como motorista particular, estava fazendo Uber, então ele estava tendo uma fonte de renda. Uhum. Se ele tivesse colocado essa realidade no processo, ele podia ter dito lá: "Olha, eu estou com um problema na minha mão, eu não posso mais exercer a minha profissão, então eu vou ter que arrumar um bico aqui e ali, enfim, eu preciso de ajuda." Talvez ele tinha ganhado o processo. Uhum. Aí, com essa narrativa que ele criou e as provas que a gente trouxe, O processo dele derrubou desandou. o processo dele. E existe algum caso, por exemplo, um empresário já chegou e comprovou, doutor, se seu funcionário, esse seu sócio está fazendo isso, eles, não, o cara é muita gente boa, não acredito nisso. Já aconteceu isso? Sim, já aconteceu. Eu tive um cliente que ele estava extremamente apaixonado pelo sócio dele. O sócio era uma maravilha. Mas a esposa percebeu que tinha algo errado e me contratou sem ele saber. Aí, durante a investigação, a gente descobriu que ele tinha montado uma empresa do mesmo segmento, numa cidade vizinha, e ele estava passando os clientes da empresa que ele tinha com o sócio para a empresa dele, Hum. e desviando mercadoria de uma empresa para outra. Uhum. Então, ele estava fraudando a empresa. Fraudando, no caso, sócio. Aí, quando a gente trouxe o resultado disso tudo, a esposa dele olhou e disse: "Eu já sabia, agora eu preciso apresentar para ele." Aí nós marcamos uma reunião e a gente apresentou para ele, e ele só baixava a cabeça e decepcionado com o que ele viu, né? Ele não queria Uhum. acreditar naquilo, né? Uhum. E precisa de alguma qualidade especial, alguma expertise específica para agir como detetive, não? Depende muito, Adilson, de qual área da investigação você quer atuar. Porque hoje em dia existe muito a área de tecnologia, Uhum. então, às vezes, a rapaziada mais nova aí que manja muito de tecnologia, às vezes pode ir para essa área, né, investigar Uhum. na internet. Hoje em dia você consegue fazer muitas investigações sem sair do escritório. Tá? Então, Uhum. aí você vai precisar de algumas habilidades. Existem outras atividades na investigação que são mais voltadas para aquela investigação clássica: seguir a pessoa, fazer fotos, vídeos. Tá? Como que eu resolvo isso no meu caso? Uhum. Eu não tenho todas essas habilidades. Então, eu conheço muito de investigação, mas eu sou mais um gestor. Então, hoje eu tenho pessoas na minha equipe com habilidades diferentes. Hum. Aí a gente vai mesclando as habilidades conforme as necessidades vão surgindo, né? Certo. No início aqui do nosso bate-papo, tu falou que tu te apresenta como um empresário que Sim. realmente é, né? Uhum. Então é isso, tu não atua sozinho, tu não é só o Ferreira, o detetive Ferreira. Tu tens uma estrutura então, de suporte. Exatamente. Atualmente a gente já criou hoje uma equipe, uma estrutura para atender aí. Eu atendo o estado inteiro, atendo algumas regiões do Rio Grande do Sul, Paraná. Uhum. Eu te digo que hoje nós somos talvez a maior equipe do sul do Brasil. Tem quantos profissionais hoje contigo? Só aqui no Vale do Itajaí são 12. Uma equipe grande, então. Aí depois nós temos algumas pessoas que estão fora, né? Uhum. Aí se for somar tudo aí, talvez passe de 20 pessoas, Certo. né? Eu vou tentar glamouralizar um pouquinho aqui, porque a gente vê filmes, né? Assim, O detetive às vezes assume um disfarce ou alguma coisa. Já precisou alguma vez se transformar numa pessoa que tu não era para poder fazer algum tipo de observação? Não? é muito comum, Adilson. Teve um caso, inclusive, bem curioso. Tem uma moça que trabalha comigo que depois a gente analisou a situação e ficou dando risada, né? A gente precisava provar que um determinado cidadão morava num condomínio fechado. O que que os golpistas fazem hoje em dia? Eles se escondem num condomínio fechado, nossa região aqui, avisam o porteiro: "Ó, se alguém me procurar, eu não estou aqui, não moro aqui, não me conhece." Uhum. Para você achar esse cara é quase impossível. Para você citar ele num processo é quase impossível. Mas a gente deu um jeitinho e Uhum. entramos no condomínio. Aí a detetive estava lá. Na parte da manhã ela entrou no condomínio. Ela era uma milionária, estava comprando uma casa dentro do condomínio. Então ela teve acesso a tudo, ela conheceu as pessoas, inclusive o investigado, apertou a mão dele.
e filmou tudo, enfim, ela era a bambambam do negócio. Uhum. Encerrou aquele serviço, nós acabamos iniciando um segundo serviço já no mesmo dia, ela já foi para esse segundo, aonde a gente precisava investigar o que estava acontecendo dentro de um albergue, um lugar onde acolhe pessoas de rua, né? Uhum. Aí ela virou mendiga. Ah, de Aí, milionária a mendiga no mesmo aí dia. de noite ela foi pro albergue, entendeu? Uhum. Aí acabou dormindo lá e investigando algumas situações lá dentro, né? Uhum. Então você vê que aí teve dois disfarces no mesmo No dia, né? mesmo dia e Entendeu? bem, bem Bem distantes distintos, um de outro. sim. Um do outro. Uhum. Então a gente tem bastante essa questão de entrar no personagem, né? Uhum. Outra coisa, a gente falou um pouquinho agora aqui sobre a questão da investigação empresarial, né? Falou sobre o funcionário, às vezes, que está fraudando a empresa. Uhum. Por que, de repente, o funcionário vai, o empresário contrata o detetive simplesmente não demite aquele funcionário? Não resolve? Resolve momentaneamente, porque a grande maioria dos casos hoje, quando você demite um funcionário que ele está descontente com o trabalho, o que que ele vai fazer? Ele vai sair dali e ele, durante aquele tempo que ele já estava descontente, ele foi colhendo informações e ele vai te processar. Isso é, grande maioria dos casos acontece assim. Uhum. Aí o empresário que é desavisado ou desorganizado nesse ponto, quando o funcionário entra com processo, ele é pego de calças curtas, como diriam os antigos, né? Uhum. Agora, o empresário que aplica vidro, quando ele vê que a coisa não está muito bem, a gente vai lá, investiga, prova, por exemplo, que o rapaz está pegando atestado em trabalhar no local, ou que ele está trabalhando num concorrente, às vezes levando segredos para o concorrente, Uhum. que ele está fazendo algo errado na empresa. E você tem isso registrado, Uhum. documentado. Então, quando chega uma prova que eu produzi lá num processo, o Uhum. juiz olha para aquilo com muito bons olhos. Porque se você me contrata, eu não sou teu amigo. Eu não sou uma parte contaminada no processo. Eu fui contratado para ver a verdade e eu vou te trazer a verdade. Uhum. Aí o juiz olha para aquela prova. Não, realmente, o funcionário estava roubando, ou estava cometendo algum ilícito, enfim. Está provado, está aqui, a empresa deu justa causa, está tudo certo. Certo. Ou seja, é uma maneira de É proteção. uma garantia. Uma É garantia. uma garantia. Certo. Uhum. Então, você falou né, agora quando estava dando o exemplo ali do disfarce da mulher da tua equipe ali, tu citou que de repente estava procurando para citar um réu, né? Uhum. Existem esses casos, por exemplo, já existe um processo em andamento, um processo mais, ou pelo menos tentando se iniciar um processo, né? E quem é que contratou nesse caso? Foi a justiça ou foi a outra parte interessada no processo? Nós ainda não podemos ser contratados pela justiça. E essa é outra lacuna da lei que a gente quer mudar. Uhum. Porque o Brasil não tem essa opção. Mas outros países já existe essa opção da justiça contratar o detetive. Porque, teoricamente, a Polícia Civil é a Polícia Judiciária, né? A polícia que cumpre os mandatos que a O justiça que que determinou. acontece? Eu vou dar um pitaco aí na área do direito, que a gente tem uma noção, tá? Uhum. Hoje, a nossa justiça ela está lutando para equilibrar as partes. Porque o que que acontece? Hoje você é acusado de alguma coisa. Aqui desse lado, o lado da justiça, você tem aqui a polícia que vai te investigar. Se chegar no juiz, o juiz achar que não é suficiente, o Ministério Público vai te investigar. O Uhum. juiz vai autorizar um monte de coisas, enfim. Então, você tem um monte de coisas que vem pra cima de você que nem um trator, né? Certo. E do outro lado você tem um advogado que vai lutar contra isso tudo. Uhum. Então, a justiça entende que esse lado também pode investigar. Esse lado também pode buscar informações, enfim, fazer um Uhum. inquérito, digamos assim, uma investigação defensiva, para tentar se defender disso aqui, Uhum. tá? Só que se a pessoa não tem dinheiro, ela não consegue fazer isso. Aí, nesse projeto de lei que está tramitando para, eu espero que ele um dia vire realidade, o Uhum. detetive viraria um auxiliar da justiça. Sim, e da Então, defesa, inclusive. a pessoa necessitada, ela vai ter o direito a um advogado e um detetive, para ir Uhum. lá e conferir aquele inquérito que a polícia fez. O que que tem de lacunas ali? Tá certo isso? Isso é realidade, não é? Uhum. Então, muda um pouco as coisas, entende? Uhum. Então, essa questão da justiça, da gente atuar na justiça, é muito forte, ainda no particular. Então, Uhum. voltando lá na tua pergunta, quem contrata para fazer a investigação são partes do processo, Certo. tá? E isso é Uhum. muito comum. Uma das dores que a gente vê no dia a dia dos advogados é que você entra com o processo, você ganha o processo, aí quando chega na hora de cobrar, você não acha bem da pessoa e você não acha a pessoa. Uhum.
tá? Porque a primeira coisa que a pessoa faz o quê? Ela tira tudo que tem no nome dela, bota o nome do filho, da esposa, de um amigo, um parente, e ela se muda e não bota nada no nome dela, então ela desaparece. Aí Uhum. a justiça não acha a pessoa e não acha bens. Ou A mesmo gente que ache a pessoa, não acha não bens. tem que tirar dela. A gente resolve muito isso. Uhum. Localizar pessoas é uma das nossas especialidades. Eu localizo pessoa diariamente. Ah, E é? nessa questão da citação, por exemplo, existe um mecanismo que é a citação por hora certa. Muitos advogados, eles optam, eu quero citar o Adilson. E eu sei que todo o sábado, tal hora, o Adilson vai estar lá no programa dele, Uhum. né? Aí o oficial de justiça vem naquele dia e hora, naquele momento. Aí, quando a gente entra nisso, a gente dá um suporte. Eu Uhum. vou, investigo ali por alguns dias, eu vejo toda a tua rotina, que hora que você sai de casa, onde que você para, qual lugar que você fica mais tempo. Quando o oficial de justiça chega, a gente entra junto e fala, ó, aquele lá é o Adilson. Porque tem Uhum. gente que faz o quê? Não, não sou eu. Uhum. E o oficial às vezes sai com uma pilha de citação, às vezes ele nem se dá o trabalho de olhar uma foto, por exemplo, né? Uhum. Então, Isso é muito comum, né? No outro lado, a sim, gente que acompanha os noticiários e a questão como age a bandidagem, sim. né? Geralmente, por exemplo, no caso de um sequestro ou de um, né, até de crimes piores, como execução, coisa, o bandido pesquisa a vítima primeiro, né? Sabe os costumes, Uhum, que horas que ele sai, como é que o filho chega na escola, que horas que o filho vai buscar o filho, uhum, sabe toda a rotina dele para chegar quando é a pegada vai pegar ele sim. desprevenido e coisa, né? Então Então, você faz mais ou menos esse lado, só que pelo lado bom. aí você vê como a vítima precisa de auxílio. Porque, Uhum, veja bem o paralelo que você fez aí inteligentemente, né? A justiça investiga, o uhum, bandido investiga. E quem está no meio disso não pode? exatamente. Entende? Então, Uhum, muitas vezes eu recebo contato de pessoas que me perguntam, mas se eu for investigar, eu não estou cometendo um crime? Não, não está cometendo crime nenhum. Você contratando um detetive, você pode investigar. A gente já teve aí casos no STF, por exemplo, que bateram lá e voltaram. A pessoa, vou processar o fulano que contratou o detetive. Ou vou uhum. processar o detetive porque ele me investigou. E não dá em nada. Não dá em nada. A não ser que o profissional seja um... Extrapole e invada a tua intimidade, divulgue Exatamente. assuntos, Exatamente. dados Aí sigilosos. entra naquele problema que a gente falou no início, de não ter um filtro. Uhum, Porque aí você precisa de um detetive. Você vai para a internet e contrata lá um aventureiro, um golpista, aí ele faz coisas erradas, ele acaba cometendo algum erro no processo ali, e uhum. aí a investigação vira um problema. Então, tem que tomar bastante cuidado com o profissional que você vai contratar. Certo. Mas tem como saber da idoneidade do profissional? Eu acho que, assim, tem alguns itens que a gente consegue perceber, alguns pontos que a gente consegue Uhum, perceber no dia a dia, que isso vale não só para o detetive, mas para outros profissionais também, né? uhum, Esse profissional, ele tem uma rede social sólida, ele aparece ali, ele conversa, ele se expõe, ele te atende com franqueza, entende? Não te promete milagres, porque uma das coisas que o golpista faz, ele explora o teu problema. uhum, Você tem um problema? Nossa, eu vou te ajudar nisso, enfim, e cria toda uma narrativa de que aquilo, ele é o super detetive, né? E vai uhum. ver na prática, não é. Então a pessoa tem que ter esse olhar de analisar o profissional que ela vai contratar, a empresa que ela vai contratar. O detetive tem que fornecer contrato, nota fiscal, entende? É um trabalho É como qualquer uma outro. prestação de serviço legal, Uhum, né? uhum. Tá. Tu estava falando aqui sobre localização de pessoas, né? Ah, isso também localiza hoje em dia com puta, aquele cara tá devendo lá o carro e desapareceu o carro. Tá, e tem isso também, não? Muito, Adilson. Localizar pessoas é uma das coisas que a gente mais faz, eu até comentei com você Uhum, antes, né? sim. Por diversos motivos. Essa questão, por exemplo, do veículo. Hoje em dia, se você for ali no Facebook, por exemplo, lá no Marketplace lá do Facebook, tem 1 milhão de carros para vender lá. E Uhum. você vai ver aquele carro, às vezes, o João não conseguiu pagar a prestação, Vendeu para outro? vendeu para um que prometeu pagar a prestação, aí esse carro some no mundo. Aí daqui a pouco o banco está atrás do João, ele está com a vida toda bagunçada por causa disso. Aí ele me procura Uhum. e diz, Ferreira, eu preciso achar esse carro.
Em alguns casos, a gente não consegue achar. Em alguns casos, a gente acha. Depende muito do contexto, Uhum. né? Mas Isso é ela, comum, né? O pessoal bastante. não consegue pagar, passa para outro pagar, o outro, em vez de pagar, repassa para outro, e assim o A carro. pessoa toma a decisão no desespero. Ah, eu vou sujar meu nome, eu não consigo Uhum. pagar, o que que eu vou fazer? Aí Aí acaba se enrolando mais ainda. a melhor situação que ela faria era pegar o carro e devolver pro banco. Porque Uhum. em algum momento aquela dívida vai estar paga, né? É melhor do que ela pegar e vender para um terceiro e o carro desaparece. As A gente pessoas tem correm muito. esse risco realmente. A gente vive numa região maravilhosa aqui, né? Uhum. Itajaí, Balneário, Itapema, nossa a região aqui é muito gostoso viver aqui, né? Uhum. Mas também é o lugar perfeito para os golpistas, né? Os caras vêm, abrem uma loja de carros aí em Balneário e compram 50 carros aí prometendo que vão pagar e Desaparecem, desaparece. depois não se acha mais o carro. Você não acha mais o cara, não Não acha acha mais o mais o. carro. Uhum. É, pessoas que desaparecem, elas desaparecem por vontade ou desaparecem realmente porque aconteceu alguma coisa imprevista? O que é que acontece quando alguém te contrata? Ó, como é que é? Por que que as pessoas se contratam para achar outras pessoas? Tem uma série de motivos, né? Um deles a gente já falou que é a questão judicial, Uhum. citação. Outra coisa é por dívidas. Tem muita gente que desaparece porque está devendo muita coisa e some, né? Questão de às vezes deve para agiotas ou deve para banco mesmo, quem tenta se esconder. Uhum. Então, esses são os principais motivos. Além disso, a gente tem depois a questão de pessoas que querem realmente desaparecer. Às vezes, eu terminei um relacionamento e não quero mais contato com esse núcleo de pessoas, eu vou para outro lugar. Uhum. Isso acontece muito. Golpistas de todas as formas aí que desaparecem Brasil afora. E depois tem, por exemplo, assim, questões familiares. A gente localizou um senhor uma vez. Legal que a gente vai conversando e eu vou lembrando das histórias, né? Uhum. A gente localizou um senhor uma vez que ele brigou com a família. Ele teve uma discussão com a família, um senhorzinho já na vida dos 80 anos. E ele pegou a bicicleta dele e saiu ali de Itapema e foi embora. E a família desesperada, onde que nós vamos achar ele? E acabaram chegando até nós. Aí, no primeiro momento, a gente vai lá e faz um trabalho de psicólogo. Calma, vamos se acalmar e vamos ver o que que a gente pode fazer. Uhum. Nesse caso, a gente descobriu, por exemplo, através de uma conta de banco que uma filha tinha acesso, que ele passou um cartão lá em Joinville. Aí entra a questão da gente ter uma equipe grande, porque Uhum. quando a gente estava em Itapema conversando e descobrimos que ele passou o cartão em Joinville, eu acionei meu pessoal de Joinville que correram no lugar onde ele passou o cartão e era dentro da rodoviária. Aí nós achamos ele dentro da rodoviária, lá em Joinville. Uhum. Quer dizer, foi agir rápido. Agimos rápido e achamos ele lá. Aí nós tivemos um outro problema, porque ele não queria voltar para casa. Que tem direito de ir e vir. Aí a polícia até foi lá, porque a família quis que a polícia fosse. Uhum. Um policial foi lá e falou para ele: volta para casa, a família está desesperada e tal. Ele disse que não ia voltar e não voltou. Só que ele foi lá para Aparecida, lá em São Paulo. O ônibus que ele estava pegando era para lá. Uhum. E a gente foi junto. O detetive foi junto. Seguimos o ônibus, acompanhamos a viagem dele toda lá. Aí depois de alguns dias, acho que ele esfriou a cabeça. O detetive chegou para ele e falou: ó, vamos Vamos voltar, voltar. vamos lá e tal. E a gente acabou trazendo ele, né? Uhum. Tá certo. O Ferreira, o papo tá muito legal, né? Mas já, o Certo? meu diretor já está avisando aqui que a gente tem que dar um tempinho, né, para o pessoal respirar. Eu até né, quero. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o nosso apoiador aí, com o Jair Gondes, do Instituto Crescer, que é um instituto que forma jovens adolescentes para o mercado de trabalho, programa Jovem Aprendiz. O instituto está precisando arrecadar recursos, ele já tem até autorização do FIA para construir a sede própria. Que Então, legal. vamos dar um tempinho para eles dar o recado deles e a gente volta em seguida, tá ok? Perfeito. Então, a gente volta já já com Tribuna na TV, né? Pega aí o apoio do nosso patrocinador aqui e a gente volta em seguida. Até já. Na Tribuna na TV, hoje batendo papo com o detetive Ferreira sobre investigação particular. É uma coisa que a princípio parece bastante incomum, mas a gente estava conversando aqui, bastante comum, né? É,
Pelo menos para mim, que eu estou no meio É, ali, tá no é meio, o comum, isso é né? comum, né? Eu estava conversando com o Ferreira aqui e perguntei para ele o seguinte, e eu quero trazer esse questionamento aqui para ele no ar. A gente vê, às vezes, em filmes ou até em novelas, né? Aquela família mais abastada, tal, de repente tem um herdeiro ali, ou a herdeira, né, que conhece alguém, começa a se envolver e a família, opa, vamos lá, vamos investigar essa pessoa para ver se essa pessoa está bem ou mal intencionada com o nosso herdeiro. Isso é comum aqui também, não? Na vida real, digamos Sim. assim? Adilson, a gente já se deparou com coisas semelhantes, tá? Uhum. Pais que querem investigar, às vezes, a nora, o genro, ou filhos que querem investigar o namorado da mãe, a namorada do pai, Ah, tá? sim, que os pais se separaram, Porque ou tem, viúva, tem. tem essa questão quem está entrando na minha família. Uhum. E é um dos motivos que acaba gerando a investigação conjugal, né? Uhum. Não necessariamente uma traição. A pessoa, às vezes, nesse caso, a pessoa não desconfia de uma traição, ela quer saber do caráter daquela pessoa que está entrando na família, Uhum. né? Então, acaba acontecendo bastante. Tá? Eu tenho, por exemplo, vou te trazer um exemplo de um cliente já antigo, que é uma empresa de Curitiba. Tá? Essa empresa, ela é uma empresa bem grande de Curitiba, e eles são em 3 irmãos na empresa, tá? E eles têm no contrato da empresa que se um dos irmãos for se relacionar com alguém, essa pessoa tem que ser investigada. É uma forma deles preservarem a segurança deles e da Uhum. família, dos negócios, enfim. Aí, se a pessoa passar no crivo da investigação, e a gente der o ok, aí eles ainda fazem um contrato de namoro, enfim. E Uhum. se o sócio não quiser participar disso, tem que sair da empresa. Ah, é uma questão. Será que não é um pouco de exagero essa questão? Não? Ou é segurança mesmo, no caso do. Depende, essa família, por exemplo, eles tiveram um sequestro na família. Ah, então já estão Entende? calejados, Tem né? um histórico, eles tiveram um sequestro aí na família e foram ver esse sequestro tinha ligação com uma pessoa que um deles se relacionou. Aí eles Uhum. tiveram um outro problema com uma moça que eh, engravidou e disse que o filho era de um deles, e eu tô com um processo, aí toda uma confusão, e no fim o filho não era dele, Uhum. entende? Então, e é uma família assim com Um poder posses, né, um poder aquisitivo. aquisitivo bem alto. Uhum. Entra nessa questão que você falou de herdeiros e valores, enfim. Uhum. A verdade é que quando envolve muita grana, assim, as coisas mudam um pouco, né? É outra realidade também, né? Às vezes as pessoas falam que o dinheiro às vezes não traz tanta felicidade assim, né? E Uhum. realmente mudam algumas coisas. Algumas coisas. Ah, tu citou aqui e assim, ó, o que vem à mente, eu acho que na maioria das pessoas, quando se fala em detetive particular, é a questão da investigação conjugal, né? Será que o marido está traindo? Será que a esposa está traindo? Tu te depara com muitos casos de investigação conjugal, não? Sim, é o mais comum. É o mais É comum mais mesmo. comum até porque essa parte conjugal, ela é passional, né? Ela mexe muito com a emoção da pessoa. Uhum. Então, engraçado que entra a questão da gente não ter uma cultura investigativa no Brasil. A Uhum. pessoa não se importa de gastar uma grana para investigar o marido, mas às vezes o funcionário que está roubando ela, ela pensa, mas será que eu investigo? Uhum. Entende? Então, quando envolve essa parte emocional, a investigação acaba trazendo mais clientes. E essa parte conjugal é bem forte, né? Uhum. Mais do que empresarial, inclusive. Mais que Então, empresarial. Conjugal ele é a mais forte. e é muito. Existe um ditado que diz que onde há fumaça, há fogo. Sim. Né? Qual é o índice de assertividade no caso de uma investigação conjugal? Não, realmente aqui está acontecendo alguma coisa que não deveria. Olha, eu nunca parei para colocar no papel, assim, para fazer uma Uhum, estatística, né? uhum. Até vou me desafiar a isso, dar uma olhada no histórico que a gente tem e tentar criar uma estatística. Mas eu chuto, assim, mais de 90%. Mais de 90% se confirma que Sim, realmente existe a sim. infidelidade. A grande maioria, sim. Até porque eu acho que o parceiro, a parceira, começa a perceber que há mudança, né? Sim. Aí, o que que acontece, Adilson? A gente estava conversando sobre isso no intervalo, né? Que o nosso papel enquanto detetive, e isso, eu como ser humano entro nisso, né? Uhum, A gente tem que ter a questão de abrir os olhos das pessoas, né? Muita gente me procura, às vezes, para investigação conjugal, eu vou lá, eu pego a traição, a pessoa diz, ah, ok, vou bater nele, ou eu vou separar e tal. Tipo, calma, porque você contratou uma investigação, às vezes no primeiro dia a gente já pega. Então espera, deixa eu terminar o meu trabalho e no final você vê
conjunto de provas que a gente vai ter. Aí a gente investiga ali por uma semana. Lá no final daquela semana, a pessoa tem muitas provas da traição. Provas que vão trazer benefícios para ela, talvez, numa separação, por exemplo. Às vezes o cidadão está saindo com o amante e ele está indo para motéis, restaurantes, viagens. Ele está dilapidando o patrimônio, né, da família. Entende? O dinheiro da família. Isso vai lá na frente, vai dar uma indenização moral, por danos morais, às vezes por estar em público com o amante. Também a questão de estar dilapidando o patrimônio da família pode gerar algum tipo de multa, enfim. Aí as pessoas elas veem no calor do momento querendo a prova da traição. Aí depois disso a gente tenta mostrar para a pessoa que ela pode usar isso de uma forma diferente. Pega todo esse material e leva para o teu advogado. Essa é a minha principal frase. Pega tudo que você tem aqui e leva para o teu advogado. Se você não tem um advogado, eu te indico um. Mas antes de você tomar alguma providência, conversa com o advogado. E o que pode acontecer se, por exemplo, a pessoa desconfia do que está sendo traída, ou que nesse caso, inclusive, e resolve agir por conta própria, investigar por conta própria? A grande maioria das vezes é pepino na certa. Eu tive cliente meu que nossa, tem muitos casos para contar, Wilson. Eu tive um cliente que foi seguir a mulher e bateu o carro. Eu tive um outro que estava muito nervoso e tentando filmar e seguindo e atropelou uma pessoa. Então virou um pepino danado. Teve um outro caso que Quer dizer, tinha um problema grande, ficou com um problema maior ainda. Sim, as coisas vão escalando, né? Teve um outro caso que a mulher não estava traindo, mas o marido achava que estava, ou pelo menos ele não pegou nada, mas ela percebeu que ele estava seguindo, e isso gerou uma briga entre eles e filhos, enfim, virou medida protetiva, afastamento do casal. Hoje em dia parece que eles já voltaram, já se acertaram, mas isso teve todo um problema porque ele tentou fazer o serviço. Tá? Enfim, é bem complicado. Eu tive, por exemplo, um caso recentemente de um cidadão que ele foi viajar e ele deixou dentro do carro um tag, sabe esses tagzinhos que a pessoa usa para rastrear? Não, aquele tagzinho que usa para localizar a chave do carro, carteira. Ele colocou no carro, achando que tinha uma ideia mirabolante que ele ia rastrear a esposa por ali. Né? E ele foi viajar. Aí o tag dele batia sempre num hotel. Aí ele resolveu, eu vou voltar porque eu vou pegar uma traição. Aí ele voltou desesperado porque ele ia pegar a traição. E quando ele chegou lá, que ele foi ver, a esposa dele estava fazendo um tratamento numa clínica que é do lado do motel. Entende? Ele estragou a viagem dele. E a esposa viu que ele voltou, ficou chateada. Deu toda uma briga por causa de uma informação errada. Então, quando você tenta fazer algo, a chance de você errar, se você não é especialista naquilo, é muito grande. Que nem, eu nunca escrevi um livro. Eu já vi que você é editor. Sim. Quem que vai se dar melhor para escrever um livro? Eu ou você? Então, a gente tem que pensar nisso antes de fazer uma investigação. É uma questão passional. Eu sempre digo para os clientes, não tente fazer. Eu olho para o cliente e digo para ele sinceramente, se você não quer me contratar, às vezes a pessoa não gostou de mim, ou não gostou do meu orçamento, enfim, contrata outro. Mas não tenta fazer você mesmo porque é pepino na certa. Até porque existem provas que podem servir no processo e provas que não. Qual é a diferença? Como é que... É uma linha muito tênue. Porque o que o detetive pode fazer? Tudo o que a lei permite. O que a lei não permite, invalidou a prova. Escuta telefônica sem autorização judicial, por exemplo. Não existe. Isso daí, se você fizer, é problema na certa. Quando a pessoa ela tenta resolver por ela mesma, ela vai para esse lado. Eu vou procurar na internet um aplicativo para colocar no telefone do meu marido. Já não vale como. Ela não vai poder usar essa prova. A chance dela cair num golpe procurando aplicativo na internet é muito grande. E ainda tem um risco maior dos golpistas começarem a chantagear ela por causa disso. Aí vai virando uma série de problemas. Outra coisa que as pessoas fazem muito é buscar na internet câmeras. Pegam uma câmera, esconde em casa, no carro, enfim, esses tagzinhos para rastrear, não é o ideal.
acaba gerando um problema maior depois, né? Essas câmeras não servem como prova? Depende. Vamos lá, digamos que nós estamos numa reunião, Uhum, né? E aqui na sala tem uma câmera dessas câmeras normais de vigilância. uhum. Ok, né? Normal, tá ali, tá. Ela está ali, está à vista, Agora né? aquela gravadorzinho escondido no bolso com a câmera. No bolso, assim, quando um ambiente do escritório, por exemplo, eu sou o dono do escritório, eu quero botar uma câmera ali, é uma coisa. Uhum, Agora, um terceiro vem e instala uma câmera para vigiar o meu dia a dia, é invasão da minha privacidade. Entendeu? uhum, Então, tem pessoas que querem fazer isso em motel, que querem fazer isso no quarto da família, no banheiro, entende? uhum. Aí você acaba caindo por terra todo o seu trabalho. Porque não tá seguindo os caminhos, entendi. Exatamente. Uhum, Então, uhum, tem que cuidar muito essa questão da privacidade. uhum, Um exemplo que eu costumo dar, assim, que acho que vai esclarecer um pouco a situação. Eu estou te investigando. Eu paro na frente, eu moro num prédio. Eu paro na frente do prédio e você está na tua sala, lá, sentado no teu sofá, ou chega na sacada, enfim, e eu estou vendo daqui, estou filmando. Ok, tudo certo. Né? Você está se expondo ali. uhum. Agora eu tive que pegar um drone e colocar lá na tua janela. Já tá. Eu invadi tua privacidade. Entendi. Eu não Uhum, posso ter que subir em cima do teu muro para filmar lá dentro, por exemplo. Né? uhum. Então tem que cuidar, porque dependendo do que a pessoa fizer, ela estraga a Já prova. estraga a Né? prova. Sim, Certo. E já teve algum caso em que o resultado da investigação foi diferente do que o cliente esperava? sim, vários. E o que é que acontece nessa? Vários. Eu tive um caso, eu até fiz uma publicação sobre isso no meu Instagram lá para as pessoas entenderem mais ou menos a situação. A mãe contratou, uma senhora contratou uma investigação que ela estava perdendo joias. As joias estavam sumindo da casa dela. E ela queria investigar a faxineira, a empregada, mas quem estava roubando era o filho, Uhum, entendeu? Então, totalmente diferente. Né? uhum, Teve casos, por exemplo, teve uma senhora que ela me contratou investigação conjugal, que o marido estava sumindo toda sexta e sábado. Então, toda sexta e sábado ele sumia. Eles moram em Blumenau, mas eles têm uma casa no litoral. Aí, de um tempo para cá, ele começou a vir para o litoral sozinho, da casa deles, e voltava só no domingo de manhã. E ela tinha certeza que ele tinha outra mulher, que ele estava traindo ela. Aí a gente investigou ele aí por vários finais de semana e a conclusão é ele não traía ela, que ele gostava de dançar. olha só, Então ele vinha para para cá, dançar. porque a esposa dele é evangélica e Uhum, não gostava de ir para bailes, coisas assim, e ele gostava. uhum, Então ele vinha para cá, aí tinha um grupo de dança gaúcha que ele frequentava, ia lá e dançava lá no grupo. E o pessoal do grupo depois ia para um baile, ia para o baile junto. Às vezes no uhum. sábado ia para outro baile. Mas assim, todo o período que a gente investigou ele, ele dançava, E ele, voltava para ele não casa de tomava boa. nada de álcool, era água, um Uhum. refrigerante, e voltava para casa encharcado de suor, de tanto dançar. Olha só. Uhum, Entendeu? uhum. É, a investigação conjugal mexe com a parte íntima, né, das pessoas, Sim. né? Ah, existe, então, um limite, como é que você coloca esse limite entre até onde o investigador pode ir ou não ir? Eu acho que está ligado muito a essa questão da privacidade, né, Dilson? Uhum, Então, eu estou investigando um casal e eles se encontraram no local. Um rapaz encontrou a amante, por exemplo. Eu posso filmar ele colocando ela no carro, deixando ela quando saem do motel, quando entram no motel. Se eles vão uhum. num restaurante, eu filmo eles no restaurante. Mas eu não posso entrar no motel atrás deles, por exemplo, Sim, né? uhum. Só a exposição pública deles que tu pode ter acesso. Exatamente, Uhum, exatamente. tá certo. Ah, existe alguma investigação que te surpreendeu? O que me surpreendeu, rapaz, teve várias, né? Teve uma que a gente fez num hotel fazenda aqui da região, onde me surpreendeu da gente ter conseguido fazer. Começar por aí. Porque, vamos lá, a cliente me chamou e disse o seguinte: Ferreira, meu marido está indo para um evento em Santa Catarina. Eu desconfio que ele vai me trair. Até aí, tudo certo. Uhum, Aí, quando eu comecei a ver os detalhes do trabalho, eu digo, cara, isso vai ser muito desafiador. Primeiro porque, assim, ele vinha para um hotel fazenda em Santa Catarina, que foi fechado para o evento.
Então, para você entrar num lugar que foi fechado, já complicou as coisas. Tá? Uhum. Ainda para piorar a situação, o evento era da Polícia Federal. Vinham Ui. policiais federais do Brasil inteiro para esse evento. Então, o nível de segurança do lugar era muito grande. Uhum. Como é que vai te infiltrar lá para fazer alguma coisa? Aí a cliente falou sobre isso, eu digo, vamos fazer o seguinte, normalmente eu fecharia com você a investigação para investigar, ele ia ficar 5 dias ali nesse evento. Eu Uhum. fecharia os 5 dias. Vamos por partes, vamos fazer um dia para a gente ver se a gente consegue evoluir. Se a gente vê que dá para evoluir, a gente vai atrás, Permanece. né? Uhum. E a gente conseguiu. Eu coloquei uma detetive que é bem habilidosa nessa questão para entrar nos locais, enfim, eu coloquei ela para fazer esse trabalho. E ela começou o trabalho, era 11 horas da manhã, mais ou menos. Quando deu mais ou menos meio-dia, ela não me falava nada, eu já ali preocupado, eu digo, escute, o que está acontecendo? Já deu certo? Ela já me mandou uma foto dela na piscina do hotel, junto com os policiais, tomando caipirinha e conversando com o pessoal e tal. Ou seja, Ela conseguiu entrar conseguiu entrar tranquilo. tranquilamente. Uhum. Aí depois a gente foi estudar como que ela, o que que ela fez, né? Porque o hotel foi fechado, mas o restaurante do hotel não. Uhum. Uhum. Então ela entrou para almoçar no restaurante e Fez depois ali se ali. misturou ali, ficou lá na área, nas áreas públicas do hotel ali, né? O Uhum. restaurante ele é anexo, tem piscina, tem, depois ia ter um show, aí ela pagou o ingresso para ficar no show e ficou por ali. E resumindo, ela conseguiu ficar os 5 dias dentro do hotel, Ou seja, né? fez o trabalho que deveria E ele fazer. estava traindo a esposa. Espetáculo. Aliás, ele tinha vários policiais ali que levaram garotas de programa para lá. Negócio, isso, a sorte deles é que isso não vazou na Olha. imprensa, assim, porque senão isso ia Uhum. dar um escândalo, né, sabe? Imagina, né? É. O Ferreira, assim, ó, uma coisa que eu achei bastante interessante é que toda vez que alguém vem no programa, eu procuro conhecer um pouco mais o trabalho, da vivência da pessoa, Sim. né? E me chamou bastante atenção no teu Instagram, orientações que tu dá gratuitamente. Olha, você está pensando em fazer tal coisa, né? Tu costuma trabalhar também esse tipo de conteúdo, dar orientação para as pessoas? Com certeza, Dilson, porque eu entendo que a gente tem, às vezes, uma missão na vida da gente, né? Uhum. Eu tenho uma visão bem apurada nessa parte investigativa Uhum. e eu acho que eu devo compartilhar isso com as pessoas, né? Então, essas orientações eu acho que são importantes. Essa questão, por exemplo, de, olha, tem um limite da investigação, não faça isso que vai ter problema, tá? Uhum. Vai por aqui que é melhor do que você ir por aqui. Então, a gente tenta mostrar o caminho, né? Eu Uhum. acho que isso faz parte para mim, é essencial você, como ser humano, você trazer algo melhor para a Uhum. sociedade em si, sabe? Eu Uhum. acho que é mais ou menos por aí. Tá certo. E tem ah, alguma investigação que mudou a vida do teu cliente? Teve várias. Né? Teve Pode várias. citar uma ou outra para a gente, pastor? Teve uma moça que me contratou, ela veio lá do Nordeste para cá com o marido, estava bem aqui com o marido, tiveram um filho que era pequeno ainda na época, só que ele mudou. Ela disse que ele mudou depois que ele veio para cá, que ele não dava mais atenção para ela, que o casamento não estava bem, e ela me contratou para ver questão de traição. Só que quando eu comecei a olhar para aquele cidadão, comecei a investigar, eu percebi que além da traição, porque a gente pegou no mesmo dia. A gente começou o trabalho de manhã à tarde, a gente já tinha as provas da Uhum. traição. E ela caiu naquela armadilha de sempre. Quando eu peguei a traição, ela disse: Ah, para mim tá resolvido, eu vou separar e tal. Calma, porque aí tem mais coisas. Aí a gente começou a olhar mais de perto o marido dela. E assim, ele era um cara até bem conhecido aqui na região. Ele se colocava nas redes sociais, na internet, como um bambambam, um cara das criptomoedas. Ele era famosinho, conversava com famosos, enfim, era empresário de jogadores, enfim. E eu comecei a olhar para esse cara não tinha uma bala no nome dele, nada. E tinha dívidas pequenas, assim, que ele não pagava. E Uhum. as pessoas injetando dinheiro nele nessa questão das criptomoedas, enfim. Eu falei para ela, teu marido vai dar golpe em muita gente. E isso vai respingar em você, porque está desenhado para isso. Uhum. Então a gente viu a questão de traição e buscamos outras informações para ela.
Aí quando eu cheguei para ela com esse material que tá aqui, Uhum. que a gente encontrou, eu já entreguei o telefone do advogado. Eu converso com esse advogado aqui para você já ver o que vocês vão fazer. Uhum. Aí ela conseguiu, ainda antes de separar, ela conseguiu garantir do que a família tinha, um apartamento para ela ali, um veículo, enfim, para ela se virar. E não deu 6 meses e fugiu com a amante lá para o Nordeste. Desapareceu aí, Brasil fora, e todos os Os bens investidores dele aqui que levaram ao golpe. levaram um golpe, ela ficou sem nada. Se não fosse o apartamento que ela tinha ficado ali, ela tinha ficado sem nada. Olha só. Entendeu? E assim, ó, tu já te deparou, então, nessa tua atividade com todo tipo de pessoa, com certeza. Olha, eu ainda consigo me surpreender, É, Adilson. essa que eu pergunto, alguma coisa ainda te surpreende? Sim, sim. Eu costumo dizer assim que poucas coisas me assustam. Porque já trabalhei em cadeia, investigação, a gente acaba vendo muita coisa diferente, né? Uhum. Mas eu ainda assustar não, mas surpreender muito. O ser humano ele é surpreendente em muitas coisas, né? Às vezes a maldade da pessoa, né? De fazer coisas que não devem. Que a gente investigou, por exemplo, um cidadão que ele estava escondendo o filho da mãe, separou, estava escondendo o filho da mãe e se preparando para ir para o exterior com o filho. Ele estava a gente roubando o filho. A Uhum. gente conseguiu, na época, localizar ele já em São Paulo, indo para um A caminho aeroporto. do... Ele ia levar o filho para o exterior, Uhum. entendeu? Só para machucar a mãe na separação, Poxa, isso é maldade, né? né? Ferreira, a gente está quase chegando no final do nosso programa, mas tem uma coisa que... Quando eu comecei na minha carreira como jornalista, eu comecei como repórter de polícia, né? Certo, Lá da década de 1980, digamos assim, né? E eu tinha a impressão naquela época que a própria investigação policial era muito amadora, certo. certo? Às vezes tinha um fato, sim, mas a inteligência não tinha. Não é que era amadora, é que eles não existiam mecanismos, né? Hoje qualquer lugar tem câmera, e qualquer lugar tem gravações. Hoje a gente anda com o computador na mão, que são os smartphones, né? E nessa tua área, houve uma evolução significativa também na área de investigação, porque hoje a gente vê que a polícia trabalha com inteligência, tem um monte de equipamentos, um monte de ferramentas que pode se usar, né? E, e isso marcou também nessa carreira, na tua carreira, não? Com certeza. Acho que a investigação hoje em dia ela tem muitas técnicas, muitos equipamentos que você pode usar. Uhum. Você desconfia de um furto, por exemplo, você pode usar rastreadores, você pode Uhum. usar câmeras, escutas, enfim, tem softwares hoje em dia que eu consigo levantar a tua vida inteira em 5 minutos. Né? Tem softwares aí que eu levanto inteligência artificial, que ajuda nisso também. Uhum. Né? Então, acho que a investigação ela evoluiu muito. Você ser investigador lá nos anos 90 era uma coisa, Hoje já é. você ser é outra, hoje em dia é Uhum. outra. Né? Certo. Até dizem, né, é uma premissa de que ah, as pessoas deixam rastros, né? Com certeza, Ninguém consegue esconder totalmente das outras pessoas o que ela com faz, né? certeza. Outro dia um cliente me chamou e disse que ele precisava localizar uma pessoa. Uhum. Aí ele perguntou assim para mim, Ferreira, você me dá uma garantia que eu vou conseguir localizar? Aí eu disse, depende. O tempo para você é um problema? Porque a gente vai localizar uma pessoa cedo ou tarde. Em algum momento ela vai deixar um rastro. Uhum. Pode ser que ela esteja se escondendo bem agora que eu não consiga localizar nesse momento. Mas o tempo vai passar e eu vou chegar nela. Uhum. Então a investigação tem isso. A pessoa vai deixar rastro cedo ou tarde. É aquela história, vou desaparecer então, como que essas pessoas desaparecem, não se desaparece por completo. Difícil. Muito difícil. Uhum. A gente, hoje, cada 10 casos que eu pego de localização, assim, 9,5 a gente localiza, Ou sabe? seja, Quase 100%. tá, custa muito caro o trabalho de detetive para o cliente. Como é que funciona a dinâmica de, por exemplo, tu recebe por quê? É por hora? É por contrato? Como é que é a remuneração do detetive? É por contrato, Adilson. A gente vai fazer um contrato e o Uhum. valor ele vai depender muito do que a pessoa precisa. Porque eu tenho serviços muito básicos ali, a partir de 500, 600 reais, até Uhum. serviços que você vai gastar 30 mil.
Depende do que você quer. Uhum. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa, quero saber se essa pessoa realmente existe antes de eu ir lá no encontro, ver se não é um bandido, enfim. Uhum. Então você vai gastar menos. Uhum. Eu preciso seguir a minha esposa por alguns dias, acompanhar a rotina dela, tal, vai gastar um pouco mais. Tá? Uhum. É porque envolve mais recursos também, tempo, Exatamente. Então, recursos. o orçamento de uma investigação hoje, ela passa por diversos fatores. Então, vamos pensar o seguinte: a tua investigação, ela vai ser por um período de 10, 12 horas por dia, ou eu consigo resolver em 4, 5? Isso influencia no preço. Eu vou ter que colocar um detetive ou dois. Quantos veículos eu vou ter que usar na investigação? Uhum. Então, depende desses fatores todos. Eu posso te dizer que, assim, uma investigação hoje muito básica, ela vai sair ali, vai partir de uns 5 mil, tá? Uhum. Mais ou menos isso daí. Certo. Então. E outra coisa, quem quiser contratar o Ferreira, né, ou não Ferreira, a tua equipe, né, da tua Sim. empresa, como é que faz? Quando alguém me procura, Adilson, ela vai contratar o Ferreira. Eu sempre digo isso para a pessoa vai sempre fazer o primeiro contato É comigo. igual médico, né? Tu Sim. vai, conhece o médico, pô, gostou daquele, fica com aquele. Para que Sim. eu vou mudar? Aí a pessoa vai contratar a minha equipe, sim, mas o contato da pessoa vai ser sempre comigo. Certo. Passa sempre por mim. Uhum. Os caminhos mais fáceis, no nosso Instagram, tá lá, ferreira.detetive. Eu acho que o Fabiano está colocando aqui, eu me Coloca disse lá, para ele, Fabiano, mandei na você. tela lá para Coloca nós. na tela, então, o Instagram aqui do Ferreira, Fabiano. Ferreira.detetive. Certo. Tá? Isso no Instagram. Ou através do nosso telefone comercial, que é o 479 9202 6707. Uhum. Tá. E tua sede aqui em Itajaí, não? O meu escritório, minha matriz é em Balneário Camboriú. Balneário Mas Camboriú. a gente tem uma filial em Florianópolis e outra em Joinville. Certo. Mas atende todo o estado. Todo estado. Você já colocou aqui no Eu início. tenho, porque a gente tem essas sedes administrativas, né? Uhum. Onde a gente atende às vezes os clientes, enfim, mas a equipe está espalhada por todo o estado. Beleza. Ô Ferreira, se tu quisesse, se pudesse, deixar uma mensagem para quem está acompanhando o nosso programa de hoje, para Sim. quem chegou aqui até agora e se interessou, o que é que tu diria? Nossa, Dilson, agora você me pegou de surpresa. Vou deixar uma mensagem para alguém que se interessa por investigação, por exemplo. Não, para alguém que está em dúvida com alguma coisa, ou para alguém que está pensando em fazer alguma besteira, por exemplo. Entendi. Eu acho que tudo tem solução, Adilson. Eu costumo sempre dizer isso, que às vezes você está com um problema muito sério, não vê saída, você vai, contrata um Ferreira para ir lá e olhar para a tua situação, e a gente avalia de forma técnica, te traz a realidade daquilo, e em cima da realidade você acha uma saída. Isso serve para tudo. Às vezes, no caso não é de um detetive, mas um advogado te ajuda, um médico te ajuda. Então, eu acho que o recado que pode ficar para quem estiver nos vendo é não desistir, porque tudo tem solução. Uhum. Tudo tem solução. Depende, às vezes, de um olhar mais técnico, né? E é bíblico também, né? A verdade vos libertará. Com E é certeza, essa com verdade que a certeza. gente. Eu costumo sempre, nos meus vídeos lá no Instagram, eu costumo Aham. sempre falar sobre isso, né? É melhor você viver na dúvida ou saber a verdade. Na pior das hipóteses, a verdade te coloca numa posição superior do que você já estava. Então, tem gente que tem medo de investigar o marido ou a esposa, por exemplo. Uhum. Mas se eu souber que ele está me traindo, eu vou ter que separar? Não. Mas Se finalmente você vai saber Você vai o que está saber a acontecendo. realidade e se precaver com algumas coisas, enfim. Uhum. Você pode estar um passo à frente sabendo da verdade, né? Uhum. Isso vai facilitar, com certeza, alguma coisa na tua vida. Tá certo. Pedro, foi um prazer te receber. Aprendi bastante contigo hoje aqui. Que né? legal. E tem muitas coisas que eu não sabia sobre essa atividade de detetive particular. Eu até achava que não existia. Tem muita gente que acha que é coisa de filme, né? Eu sempre achei que era coisa de filme. Mas nós existimos, nós estamos aqui, ó. Não, Detetive parabéns, existe. é um trabalho bacana. Eu acho que, como a gente acabou de te falar agora, a verdade, Sim, né, mesmo que doa, né, que seja no primeiro momento, mas ela mostra pra gente sempre o caminho a seguir, um caminho certo. que legal. Tá? Muito obrigado Gilson. por ter participado hoje. As portas estão abertas toda vez que tu quiser, toda vez que tiver alguma novidade, só me dá um toquezinho e a gente vamos em frente, tá ok? Legal, Gilson. Obrigado, tá? Para você que está nos assistindo também, obrigado. Até mais. Até mais.
E nós terminamos hoje o nosso Tribuna na TV, ficamos por aqui com a presença do Ferreira, mas voltamos no sábado que vem com um assunto bastante interessante também, eu acho que vocês também vão gostar, tá? Bom, até lá. Tchau, tchau.